Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Priscila Yackman aqui. E hoje eu vou compartilhar com você o capítulo 1 do livro A Morada da Alma. Então eu vou fazer essa leitura para que você possa ouvir enquanto dirige, no teu momento de pausa, para que você possa experienciar essa jornada. Então, para que a gente flua no decorrer da jornada da alma, é importante que você leia os capítulos antes dos nossos encontros. Lembrando que os encontros serão toda quinta-feira. Em cada um dos encontros, nós trabalharemos um capítulo do livro e teremos práticas de respiração para integrar todo esse aprendizado que nós vamos receber durante essa jornada. Vamos começar então? Capítulo 1: A evolução. A evolução a respeito da qual aprendemos na escola é a evolução da forma física. Aprendemos, por exemplo, que as criaturas unicelulares dos oceanos são as predecessoras de todas as formas de vidas mais complexas. Um peixe é mais complexo e, portanto, mais evoluído que uma esponja. Um cavalo é mais complexo e, portanto, mais evoluído do que uma cobra. Um macaco é mais complexo e, portanto, mais evoluído do que um cavalo, e assim por diante até os seres humanos, que são as formas de vida mais complexas e, portanto, mais evoluídas do planeta. Em outras palavras, somos ensinados que a evolução significa o desenvolvimento progressivo da complexidade organizacional. Essa definição é uma expressão da ideia de que o organismo que melhor consegue controlar seu ambiente, bem como todos os organismos nesse mesmo ambiente, é o mais evoluído. A sobrevivência do mais apto significa que o organismo mais evoluído em determinado ambiente é aquele no topo da cadeia alimentar. Segundo essa definição, portanto, o organismo mais capaz de garantir a própria sobrevivência e proporcionar a própria autopreservação é o mais evoluído. Há muito sabemos que essa definição de evolução é inadequada, mas não sabemos por quê. Quando dois humanos interagem, eles são, em termos de complexidade organizacional, igualmente evoluídos. Se ambos têm a mesma inteligência, mas um é mesquinho, maldoso e egoísta, enquanto o outro é magnânimo e altruísta, dizemos que o magnânimo e altruísta é o mais evoluído. Se um humano sacrifica intencionalmente a própria vida para salvar outro humano, usando, por exemplo, o próprio corpo como escudo contra uma bala ou um carro em alta velocidade, dizemos que o humano que se sacrificou era, na verdade, o mais evoluído entre nós. Sabemos que essas coisas são verdadeiras, mesmo estando em desacordo com a nossa compreensão de evolução. Dizem que Jesus previu o plano contra a própria vida, até os detalhes de como seus amigos agiriam e reagiriam, mas ele não fugiu do que viu. Toda a humanidade foi moldada inexoravelmente pelo poder e pelo amor daquele que deu a vida pelos outros. Todos que o reverenciam e todos que conhecem a sua história concordam que Jesus foi o mais evoluído da nossa espécie. Nossa compreensão mais profunda nos diz que um ser verdadeiramente evoluído é aquele que valoriza os outros mais do que a si mesmo e que valoriza o amor mais do que o mundo físico e o que existe nele. Devemos agora alinhar a nossa compreensão de evolução a essa compreensão mais profunda. É importante que façamos isso porque nossa compreensão atual de evolução reflete a base de que estamos saindo. Ao analisar essa compreensão, entendemos como chegamos até aqui e o que agora estamos no processo de deixar para trás. Ao refletir sobre uma nova compreensão, nova e expandida de evolução, que valide nossas verdades mais profundas, podemos ver
para que estamos evoluindo e o que isso significa nos termos do que vivenciamos, do que valorizamos e como agimos. Nossa compreensão atual de evolução resulta do fato de que evoluímos até agora explorando a realidade física dos nossos 5 sentidos. Fomos até agora seres humanos pentasensoriais. Esse caminho evolucionário nos permitiu ver os princípios básicos do universo de forma concreta. Vemos através de nossos 5 sentidos que toda ação causa um efeito e que todo efeito tem uma causa. Vemos os resultados de nossas intenções. Vemos que a raiva mata, leva embora o ar, a força da vida e derrama sangue, o portador da vitalidade. Vemos que a gentileza nutre. Vemos e sentimos os efeitos de um esgar e de um sorriso. Vivenciamos nossa capacidade de processar conhecimento. Vemos, por exemplo, que um galho é uma ferramenta e vemos os efeitos de como decidimos usá-lo. A clava que mata pode servir de estaca no chão para criar um abrigo. A lança que tira uma vida pode ser usada como alavanca para aliviar os fardos dessa vida. A faca que talha a carne pode ser usada para cortar tecido. As mãos que constroem bombas podem ser usadas para construir escolas. As mentes que coordenam atividades de violência podem coordenar atividades de cooperação. Vemos que, quando as atividades da vida são infundidas por reverência, elas se avivam com significado e propósito. Vemos que, quando falta reverência nas atividades da vida, o resultado é crueldade, violência e solidão. A esfera física é um ambiente de aprendizado magnífico. É uma escola no qual, por meio da experiência, passamos a entender o que nos leva a expandir e o que nos leva a contrair. O que nos leva a crescer, o que nos leva a encolher, o que alimenta nossa alma e o que a esgota, o que funciona e o que não funciona. Quando o ambiente físico é visto apenas do ponto de vista pentasensorial, a sobrevivência física parece ser um critério fundamental de evolução, porque nenhum outro tipo de evolução é detectável. É desse ponto de vista que a sobrevivência do mais apto parece ser sinônimo de evolução, e a dominação física parece caracterizar evolução avançada. Quando a percepção do mundo físico se limita à modalidade pentasensorial, a base da vida na esfera física se torna o medo. Ter poder para controlar o ambiente, bem como aqueles dentro do ambiente, parece essencial. A necessidade de dominação física produz um tipo de competição que afeta todos os aspectos da nossa vida. Afeta relacionamento entre namorados e entre superpotências, entre irmãos e entre etnias, entre classes e entre sexos. Desestabiliza a tendência natural de harmonia entre nações e entre amigos. A mesma energia que mandou navios de guerra ao Golfo Pérsico mandou soldados ao Vietnã e a cruzados à Palestina. A energia que separa a família de Romeu da de Julieta é a mesma que separa a família do marido preto da família da esposa branca. A energia que colocou Lee Harvey Oswald contra John Kennedy é a mesma que colocou Caim contra Abel. Irmãos e irmãs brigam pelo mesmo motivo que corporações: a busca de poder um sobre o outro. O poder de controlar o ambiente e aqueles dentro dele é um poder sobre o que pode ser tocado, cheirado, saboreado, ouvido e visto.
Esse tipo de poder é o poder externo. O poder externo pode ser adquirido ou perdido, como na bolsa de valores ou numa eleição. Pode ser comprado, roubado, transferido ou herdado. É considerado algo que pode ser recebido de outra pessoa ou outro lugar. O ganho de uma pessoa de poder externo é visto como a perda de outra. O resultado de ver o poder como algo externo é a violência e a destruição. Todas as nossas instituições sociais, econômicas e políticas refletem nossa compreensão de poder como algo externo. As famílias, assim como as culturas, são patriarcais ou matriarcais. Uma pessoa manda na casa. Crianças aprendem isso desde cedo, o que molda a sua vida. Delegacias de polícia, assim como o exército, são criadas pela percepção de poder como algo externo. Distintivos, coturnos, hierarquia, rádios, uniformes, armas e armaduras são símbolos de medo. Aqueles que os usam têm medo. Temem interagir com um mundo sem defesas. Aqueles que encontram esses símbolos têm medo. Temem o poder que esses símbolos representam. Ou temem aqueles que acham que esse poder vai conter ou ambos. A polícia e o exército, assim como as famílias e culturas patriarcais e matriarcais, não são origens da percepção de poder como externo. São reflexos da forma como nós, como espécie e indivíduos, passamos a ver o poder. A percepção de poder como algo externo moldou nossa economia. A capacidade de controlar economias dentro de comunidades e nações e a capacidade de controlar a economia transacional do mundo está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Para proteger trabalhadores dessas pessoas, criamos sindicatos. Para proteger consumidores, criamos burocracias no governo. Para proteger os pobres, criamos sistemas de bem-estar social. Esse é um reflexo perfeito de como passamos a ver o poder, como prerrogativa de poucos, enquanto a maioria atua como vítima. Dinheiro é um símbolo de poder externo. Aquele que tem mais dinheiro tem mais capacidade de controlar o ambiente e as pessoas dentro dele, ao passo que aqueles que têm menos dinheiro têm capacidade limitada de controlar o seu ambiente e as pessoas dentro dele. O dinheiro é adquirido, perdido, roubado, herdado e disputado. Educação, status social, fama e propriedades, ainda que tiremos deles uma sensação de maior segurança, são símbolos de poder externo. Tudo que temos medos de perder, uma casa, um carro, um corpo atraente, uma mente ágil, uma convicção profunda, é um símbolo de poder externo. O que tememos é um aumento em nossa vulnerabilidade. Isso resulta de enxergar o poder como algo externo. Quando o poder é visto como externo, as hierarquias de nossas estruturas sociais, econômicas e políticas, bem como as hierarquias do universo, parecem indicadores de quem tem e quem não tem poder. Aqueles que se encontram no topo parecem ter mais poder e, portanto, são mais valiosos e menos vulneráveis. Aqueles que estão embaixo parecem ser menos poderosos e, portanto, menos valiosos e mais vulneráveis. Dessa percepção, o general é mais valioso do que o soldado raso. O executivo é mais valioso do que o motorista. O médico é mais valioso do que a recepcionista.
Os pais são mais valiosos do que os filhos, e o pastor é mais valioso do que o rebanho. Temos medo de desobedecer a nossos pais, nossos chefes e nosso Deus. Todas as percepções de mais ou menos valor pessoal resultam da percepção do poder como algo externo. A competição por poder externo está no cerne de toda violência. O ganho secundário por trás de conflitos ideológicos como capitalismo contra o consumismo, conflitos religiosos como católico-irlandeses contra protestantes irlandeses e conflitos geográficos como judeus contra árabes, bem como conflitos familiares e maritais, é o poder externo. A percepção de poder como algo externo fragmenta a psique, quer seja a psique do indivíduo, quer seja da comunidade, da nação ou do mundo. Não existe diferença entre esquizofrenia aguda e um mundo em guerra. Não existe diferença entre a agonia de uma alma fragmentada e a agonia de uma nação fragmentada. Quando um marido e uma esposa competem por poder, eles enfrentam a mesma dinâmica que os humanos de uma etnia enfrentam quando têm medo de humanos de outra etnia. A partir dessa dinâmica, formamos nossa compreensão presente de evolução como um processo de capacidade crescente de dominar o ambiente e um ao outro. Essa definição reflete as limitações de ver o mundo físico com apenas 5 sentidos. Reflete a competição por poder externo que é gerada por medo. Depois de milênios de brutalidade um contra o outro, entre indivíduos e entre grupos, está claro agora que a insegurança que está por baixo da percepção de poder como algo externo não pode ser curada pelo acúmulo de poder externo. É evidente aos olhos de todos, não apenas a cada noticiário e jornal vespertino, mas também por meio de cada um dos nossos inúmeros sofrimentos como indivíduo e como espécie, que a percepção de poder como algo externo traz apenas dor, violência e destruição. É assim que evoluímos até agora. E é isso que estamos abandonando. Nossa compreensão mais profunda nos leva a outro tipo de poder. Um poder que ama a vida sobre todas as formas em que ela aparece. Um poder que não julga o que encontra. Um poder que percebe sentido e propósito nos pequenos detalhes sobre a Terra. Isso é poder autêntico. Quando alinhamos nossos pensamentos, emoções e ações à parte mais elevada de nós, somos preenchidos por entusiasmo, propósito e sentido. A vida é rica e plena. Não temos pensamentos de amargura, não temos nenhuma memória de medo. Ficamos alegres e intimamente envolvidos com o nosso mundo. Essa é a experiência de poder autêntico. O poder autêntico tem raízes na origem mais profunda do nosso ser. O poder autêntico não pode ser comprado, herdado, nem acumulado. Uma pessoa com poder autêntico é incapaz de fazer qualquer outra pessoa ou coisa de vítima. Uma pessoa com poder autêntico é alguém tão forte, tão poderoso, que a ideia de usar a força contra outra pessoa nem sequer faz parte da sua consciência. Nenhuma compreensão da evolução é adequada se não tiver em seu cerne que estamos numa jornada rumo ao poder autêntico. E esse poder autêntico é o objetivo do nosso processo evolutivo e de nossa existência.
Estamos evoluindo de uma espécie que busca poder externo para uma espécie que busca o poder autêntico. Estamos deixando para trás a exploração do mundo físico como nossa única forma de evolução. Essa forma de evolução e a consciência que resulta de uma percepção consciente limitada à modalidade pentasensorial não é mais adequada ao que devemos nos tornar. Estamos evoluindo de humanos pentasensoriais para humanos multissensoriais. Nossos 5 sentidos juntos formam um único sistema sensorial que é feito para perceber a realidade física. As percepções de um humano multissensorial se estendem além da realidade física para incluir os sistemas dinâmicos mais amplos dos quais nossa realidade física faz parte. O mundo multissensorial é capaz de perceber e valorizar o papel que nossa realidade física representa num quadro mais amplo de evolução e na dinâmica pela qual nossa realidade física é criada e mantida. Essa esfera invisível para o humano pentasensorial. É nessa esfera invisível que se encontram as origens de nossos valores mais profundos. Da perspectiva dessa esfera invisível, as motivações daqueles que sacrificam a vida conscientemente por propósitos mais elevados fazem sentido. O poder de Gandhi é explicável e os atos compassivos de Cristo são compreensíveis em uma magnitude que não é acessível ao humano pentasensorial. Todos os nossos grandes professores foram ou são humanos multissensoriais. Eles falaram conosco e agiram de acordo com as percepções e valores que refletem a perspectiva mais ampla do ser multissensorial. E, portanto, suas palavras e ações despertaram dentro de nós o reconhecimento de verdades. Da percepção do humano pentasensorial, estamos sozinhos num universo que é físico. Da percepção do humano multissensorial, nunca estamos sozinhos e o universo é vivo, consciente, inteligente e compassivo. Da percepção do humano pentasensorial, o mundo físico é uma realidade inexplicável, em que, inexplicavelmente, nos encontramos e buscamos dominá-lo para conseguir sobreviver. Da percepção do humano multissensorial, o mundo físico é um ambiente de aprendizado criado em conjunto pelas almas que o compartilham, e tudo que ocorre dentro dele serve para o seu aprendizado. Da percepção do humano pentasensorial, as intenções não têm efeitos, os efeitos de ações são físicos, e nem todas as ações nos afetam ou afetam os outros. Da percepção do humano multissensorial, a intenção por trás de uma ação determina seus efeitos. Todas as intenções afetam tanto a nós mesmos quanto aos outros, e os efeitos das intenções se estendem para muito além do mundo físico. Isso significa dizer que existe uma esfera invisível na qual se localizam as origens de nossas compreensões mais profundas? Quais são as implicações de considerar a existência de uma esfera que não é detectável pelos 5 sentidos, mas que pode ser conhecida, explorada e entendida por outras faculdades humanas? Quando se faz uma pergunta que não pode ser respondida dentro de uma estrutura comum de referência, ela pode ser classificada como absurda ou pode ser ignorada como uma pergunta inapropriada.
Ou então, a pessoa que a está fazendo pode expandir a consciência para abarcar uma estrutura de referência a partir da qual a pergunta possa ser respondida. As duas primeiras opções são as saídas fáceis de um confronto com a pergunta que parece ser insensata ou inapropriada. Mas a pessoa que busca o cientista de verdade vai se permitir expandir para uma estrutura de referência a partir da qual possa entender as respostas que busca. Desde que somos capazes de articular perguntas, nós, como espécie, indagamos: existe Deus? Existe uma inteligência divina? Existe sentido na vida? Chegou o tempo de expandirmos para uma estrutura de referência que permita que essas questões sejam respondidas. A estrutura de referência mais ampla do humano multissensorial permite uma compreensão da distinção empiricamente significativa entre personalidade e alma. Sua personalidade é aquela parte de você que nasce, vive e morre dentro do tempo. Ser um humano e ter uma personalidade são a mesma coisa. Sua personalidade, assim como seu corpo, é o seu veículo de sua evolução. As decisões que toma e as ações que realiza na Terra são a forma como você evolui. Sempre que escolhe as intenções que vão moldar suas experiências e as coisas em que vai focar sua atenção, essas escolhas afetam seu processo evolutivo. Isso vale para todo mundo. Se escolher inconscientemente, você evolui inconscientemente. Se escolher conscientemente, você evolui conscientemente. As emoções terríveis e violentas que passaram a caracterizar a existência humana só podem ser vivenciadas pela personalidade. Apenas a personalidade consegue sentir raiva, medo, ódio, vingança, tristeza, vergonha, remorso, indiferença, frustração, cinismo e solidão. Apenas a personalidade consegue julgar, manipular e explorar. Apenas a personalidade consegue buscar poder externo. A personalidade também pode ser amorosa, compassiva e sábia em suas relações com os outros. Mas amor, compaixão e sabedoria não vêm da personalidade. São experiências da alma. Sua alma é aquela parte de você que é imortal. Todas as pessoas têm uma alma, mas uma personalidade que se limita à sua percepção pentasensorial não é consciente da sua alma e, portanto, não tem como reconhecer as influências de sua alma. À medida que uma personalidade se torna multissensorial, suas intuições, seus palpites e pressentimentos sutis tornam-se importantes. Ela sente coisas sobre si mesma, sobre os outros e as situações em que se encontra que não consegue justificar com base nas informações que os seus 5 sentidos conseguem proporcionar. Passa a reconhecer intenções e a responder a elas em vez de responder às ações e às palavras que encontra. Pode reconhecer, por exemplo, um coração caloroso sob um comportamento duro e irritado, e um coração frio sobre palavras polidas e agradáveis. Quando uma personalidade multissensorial olha dentro de si, ela encontra uma multidão de diferentes correntes. Por meio da experiência,
Aprende a distinguir entre essas correntes e a identificar os efeitos emocionais, psicológicos e físicos de cada uma. Aprende, por exemplo, quais correntes produzem raiva, pensamentos divisionistas e ações destrutivas, e quais correntes produzem amor e pensamentos de cura. Com o tempo, ela aprende a valorizar e se identificar com essas correntes que geram criatividade, cura e amor, e a desafiar e liberar correntes que criam negatividade, desarmonia e violência. Dessa forma, uma personalidade passa a vivenciar a energia da sua alma. Sua alma não é uma entidade passiva ou teórica que ocupa um espaço na região de sua cavidade torácica. É uma força positiva e importante no centro do seu ser. É aquela parte que entende a natureza impessoal da dinâmica de energia em que você está envolto, que ama sem restrição e aceita sem julgamento. Se você deseja conhecer a sua alma, o primeiro passo é reconhecer que tem uma. O passo seguinte é se permitir considerar: se tenho uma alma, qual é minha alma? O que minha alma quer? Qual a relação entre minha alma e eu? Como minha alma afeta a minha vida? Quando a energia da alma é reconhecida, compreendida e valorizada, ela começa a envolver a vida da personalidade. Quando a personalidade passa a servir plenamente a energia da sua alma, isso é empoderamento autêntico. Esse é o objetivo do processo evolutivo no qual estamos envolvidos e a razão do nosso ser. Todas as experiências que você tem e terá na face da Terra estimulam o alinhamento da sua personalidade com a sua alma. Toda circunstância e situação lhe dá a oportunidade de escolher esse caminho, de permitir que a sua alma brilhe através de você, de trazer ao mundo físico, através de você, a reverência e o amor infinito e insondável da alma pela vida. Este é um livro sobre empoderamento autêntico, o alinhamento da personalidade e da alma, sobre o que isso envolve, como acontece e o que cria. Entender estas questões exige uma compreensão de coisas que parecem extraordinárias para o humano pentasensorial, mas se tornam naturais a partir do momento que você entende a evolução, que a percepção pentasensorial é uma jornada que leva à percepção multissensorial e que nem sempre você foi destinado a ter 5 sentidos. Esse é o capítulo 1. Espero que você ouça ele, reflita sobre ele, faça as perguntas e nos vemos no encontro às 8 horas da noite, na quinta-feira, para trazer práticas agora de respiração para assimilar o conteúdo desse primeiro capítulo. Depois da aula, eu vou entregar para você as lições de fixação para que você possa ter resultados ainda mais profundos nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.